Veio aqui hoje filmar pra Predestinado. A gente vai assistir o filme, deixa eu tirar a máscara pra ficar um pouquinho melhor. A gente vai assistir o filme hoje, Predestinado, que é um filme que eu queria muito assistir, vou falar pra vocês. A Amanda não foi, não conseguiu ir na cabine, né, de imprensa, então eu vou contar pra vocês como é que é esse filme. A gente vai cobrir também a cabine aqui, a tapete vermelho pra vocês. Agradecer a Imagem Filmes por essa oportunidade linda. Daqui a pouquinho, ó, a gente tá aqui, o Gabriel tá ali comigo. Eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Boa noite, Juliana. Tá bom, tá bom. Aqui pra mim. Aí, tá aqui pra mim. Volta aqui pro meio. Aí. Aqui pra mim, por favor. Mais uma. A última. Obrigado. Aqui, aqui. Aí. Obrigado. Pessoal, menina que comprava livros, ele está aqui lançando Predestinado, Arigó e o Espírito do Prof. Fritz. Menino, filme que fala de amor. E vocês vão acompanhar aí algumas matérias e algumas fotos, muita coisa, tudo que está acontecendo aqui. Beijo, carinho. Só convida as pessoas? Isso. Pode falar. Oi, turma do Menina que Comprava Livros. Dia 1º de setembro, estreia Predestinado, Arigó e o Espírito. E eu convido todos vocês a assistirem essa história do homem por trás dos fenômenos. Uma história de amor, de empatia, de tolerância. E acho que vocês vão sair do cinema assim, com o coração aquecido, no mínimo. Tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanha. Eu vou comentar com vocês como é que foi a minha experiência assistindo o filme Predestinado, né? A história do José Arigó. Antes de mais nada, eu vou agradecer porque eu vou colocar aí pra vocês. Eu fui na pré-estreia a convite da Imagem Filmes. Eu queria muito, mais uma vez, agradecer a Imagem Filmes, porque nem sempre a gente é tratado como a gente merece ser tratado, né? Chamado pra pré-estreia, sempre muito atenciosos. Até esse ano eu passei por uma situação que não foi com eles, mas bem desagradável de ter sido chamada pra pré-estreia e cancelada meia hora antes pra colocar outras pessoas no lugar. E, enfim, eu acho que eu levo meu trabalho aqui na internet mesmo, não vivendo remuneradamente disso, né, não é meu ganha-pão, eu cumpro com meus compromissos, eu faço tudo e quando a gente tem esse retorno, é muito bacana. A Imagem Filmes sempre me trata, teu cabelo aqui na minha cara, com muito carinho e respeito. Então eu pude estar com o meu marido na pré-estreia, onde eu gravei stories pra vocês, eu vou colocar aí depois no finalzinho. E devo colocar no início, no final, enfim, vamos ver o que eu vou fazer. Gravei um vlogzinho pra vocês. Bom, antes de mais nada, né, eu não quero dar spoiler, mas é uma história real. Então se você não sabe nada sobre essa história, não assiste esse vídeo. Eu vou dizer a vocês que eu gostei desse filme. Eu acho que é extremamente bem roteirizado. Os atores, o Danton, ele faz o José Arigó, ele tá absurdo no papel. A Arlete, que é a esposa dele, é interpretada pela Juliana Paz. A gente tem participações incríveis do Marcos Caruso, do Marco Rica, do Cássio Gabus Mendes. Então assim, tem atores que a gente já conhece de novelas da Globo, enfim, e todo mundo extremamente bem dirigido. Uma grande produção, né, assim, bem real, a gente fica impactada pela história, mas também muito curiosa, porque eu sempre fui católica, mas durante 4 anos da minha vida eu frequentei um centro espírita por causa de um namorado que eu tinha, e esse namorado e a família dele inteira e todos os amigos eram kardecistas, né, eram espíritas. E eu li muito, eu li o Livro dos Espíritos, né, li todos os livros de Allan Kardec que eu ganhava. Eu ia lá ajudar, eles faziam um trabalho muito bonito no Jacarezinho. Eu li a história do Chico Xavier, me encantei com a história dele. E assim, a Rafaela, você acreditava nisso? Não exatamente, mas eu me sentia bem ali dentro. Mas era outro tipo de espiritismo, não tinha cirurgias espirituais, né? É muito mais fácil você aceitar que um homem recebe, né, os espíritos e psicografa
para qualquer religião, talvez, do que, ainda mais pra mim que sou católica, né, do que aceitar, entender que um médico entra no corpo de uma pessoa e faz cirurgias, mas não só o médico entrou e ele pode aprender a cirurgia que ele nunca estudou, mas faz cirurgias espirituais com faca enferrujada, né, mexendo no olho da pessoa sem... Assim, as cenas tantas reais que tem no YouTube, ou tem no filme também, e as cenas do filme, elas são muito impactantes por causa disso. E aí eu fui atrás, porque eu lembro que tinha um cara quando eu era criança, que era o tal do Rubens, eu até fui ver, ele era engenheiro, que falava que recebia. Eu vou dizer falava, porque nunca ficou provado e porque não é a minha crença, tá? Mas eu respeito se você acredita, se você é um estudioso no assunto e foi provado, enfim. Igual mostra no filme. O filme é pró espiritismo, ele é totalmente dizendo que isso tudo era verdade, que foi provado, inclusive a Igreja Católica que era contra. O Marcos Caruso faz um padre que ele é ali daquela paróquia, ele é totalmente contra, ninguém consegue provar que aquilo era mentira. Então, mas eu lembro muito do Rubens que ele parou de ser mediúnico, né? E eu sempre lembro também que quando eu frequentava o centro, foi explicado pra mim que existia as pessoas espíritas de verdade, que era o caso do José Arigó, e é explicado que ele não recebia nenhum dinheiro por isso. É o caso do Chico Xavier. As pessoas que têm esse poder mediúnico, né, elas não podem receber dinheiro por isso, e é o correto, porque elas têm um dom. E é diferente, por exemplo, da Zíbia Gasparetto, que eu vou citar, que eu sempre tive interesse tudo de entender o que ela era, autora famosa, ela ganhava dinheiro com isso, então ela era chamada de espiritualista. Essa foi a explicação que me deram. Mas o Arigó eu sabia pouquíssimo dele, já tinha ouvido falar, mas eu sabia muito, muito pouco. Eu até peguei uma matéria aqui pra comentar com vocês, pra ler um pouco sobre a história dele pra vocês, que é mostrada no filme, né? Aí eu vou botar aqui o link, né, na caixa de descrição certinho. Minha cachorra vai latir que meu marido tá chegando. José Pedro de Freitas, o famoso cirurgião da faca enferrujada, nasceu em Congonhas do Campo, Minas Gerais, em 18 de outubro de 1921. Morreu quase 50 anos depois, em 11 de janeiro de 71, de forma trágica, um acidente de carro quando viajava de sua cidade natal para Conselheiro Lafayette. Arigó tornou-se mundialmente conhecido pelas cirurgias píssicas que fazia, incorporado pelo médico alemão Adolf Fritz. As primeiras manifestações da mediunidade de Arigó aconteceram quando ele tinha apenas 25 anos. Em sonhos angustiantes, ele falava em um idioma parecido com o alemão e via um homem calvo. Quando acordava para acalmar a forte dor de cabeça que sempre surgia nessas ocasiões, caminhava pelas ruas. Isso é mostrado no filme. Ele começa a ter muitas dores de cabeça, ele começa a ouvir, aceita, né? E aí ele fica, né, atordoado, porque a família dele é católica, ele vai à igreja, isso não é aceito, e aí ele começa a ter, né, assim, as conversas pra meio que aceitar aquela decisão. E ele chega a lutar muito contra isso com a esposa dele, porque a esposa não acredita em momento nenhum. E eu achei ela uma mulher de luta, uma mulher extremamente devotada mesmo à sua família, não ao que ele fazia, mas que respeitava. Ela não visitava o centro, por exemplo, né? Ele mostra no filme que ela não visitava, porque aquela não era a crença dela, mas ao mesmo tempo aquela era a paixão que ela tinha por aquele homem e por aquele dom que, né, que todo mundo acreditava ali. Eles tiveram vários filhos, então tudo ali é mostrado no filme. Uma coisa que também mostra, e que aí eu não sei se tá aqui na matéria diretamente, é que ele não podia curar todo mundo. Tinha pessoas que o cara atendia e falava assim, olha, ele vai morrer, ele tá com isso, ele tá com aquilo. Ele sabia exatamente o que tinha. Mas algo que também foi muito perguntado e ali no filme não é exatamente explicado, é como que um homem que era alemão e que supostamente nunca se achou o nome dele, tá? Esse homem nunca foi assim, quem foi esse Fritz, né? Ele existiu de verdade? Dizem que existiu, então nunca foi provado real que ele era um médico da Primeira Guerra. E que nesse médico morreu na Primeira Guerra e passou então a incorporar nessas pessoas. Então depois do Arigó ele teria incorporado nesse Rubens, mas isso não é mostrado no filme. O foco do filme é o Arigó, exatamente mudando aquela cidade toda, fazendo com que diversas pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo fossem até o local para ser atendido por ele. Realmente ninguém conseguia explicar como ele curava doenças que os médicos tradicionais, né, ali da associação e tudo de médicos, seguindo todos os protocolos, com tudo muito limpo, muito higienizado, com todos os estudos à frente, ele conseguia curar essas pessoas. Então, as pessoas, se você tá com uma doença, alguém da sua família tá com um tumor, uma coisa assim, você tá desenganado, você vai até lá e o cara tira de você, você não vai ficar acreditando. Então, assim, é muito assim, difícil eu falar, mas acreditou, não acreditou? Não, eu não posso dizer isso, né? Eu não vivi isso, eu não vi isso. Mas as pessoas ficavam muito impressionadas com isso. Mas algumas coisas que são questionadas até hoje é essa questão do idioma.
idioma, né? E também como que ele conseguia fazer essas cirurgias. Muita gente continua acreditando que são charlatães, né? E muita gente diz que isso era de verdade. Então, assim, o filme é dizendo que isso realmente acontecia, que ele realmente era uma pessoa honesta, idônea, que sempre se dedicou, nunca aceitou ganhar R$1 em cima disso. E aqui eu vou ler mais um trecho pra vocês dessa reportagem, né? Porque eu achei bem interessante pra entender um pouco quem ele era. Certa noite, um homem calvo de seus sonhos identificou-se como o Dr. Adolf Fritz, que morrera na Primeira Guerra Mundial sem haver terminado sua missão no nosso mundo. Agora, com a assistência de outros médicos desencarnados, ele desejava dar continuidade ao seu trabalho. Se quisesse encontrar a paz, segundo ele, Arigó teria que atender os doentes que o procurassem. Para tanto, a única coisa que precisava fazer seria segurar nas mãos um crucifixo. E aparece um crucifixo de madeira no filme. No primeiro momento, Arigó se recusou a seguir as orientações do Dr. Fritz, até aí isso eu expliquei por causa da Igreja Católica. E aí aqui, ó, os pacientes operados por ele não sentiam dor, não tinham hemorragias ou infecções pós-operatórias e os remédios receitados muitas vezes eram desconhecidos no Brasil, podendo, no entanto, ser encontrados na Europa. Assim, cada vez mais famoso, Arigó passou a atrair a atenção de médicos e cientistas. Apesar de tudo isso, as autoridades médicas não podiam aceitar que um homem do campo estivesse fazendo o que os médicos levavam anos nos bancos da faculdade para aprender. Em 1957, Arigó foi processado por prática ilegal da medicina e condenado à prisão. Isso aparece no filme também. O Cássio Capos Mendes, inclusive, é o cara, o delegado, né? E que, inclusive, pede pra ele atender a própria mãe dele porque tá com alguma coisa. Então, assim, é meio que eu não acredito em você, mas se você puder ajudar minha mãe, tá tudo bem. Ele não chegou a cumprir nenhum dia de sua pena, foi perdoado pelo então presidente brasileiro Juscelino Kubitschek, cuja filha ele curara algum tempo antes. Isso não mostra no filme também. Inclusive, ele tentava fugir de pessoas muito famosas para não trazer toda essa atenção e ser preso novamente. Era um pedido, de acordo com o filme, com a história contada no filme, da sua esposa, da Arlete, que não queria mais confusão pro lado da família. Depois de ficar mais 2 meses encarcerado, o processo foi revisto, então fez esse prazo, né? Depois de Arigó, outros médiums brasileiros declararam trabalhar com o mesmo Dr. Fritz. O mais famoso deles foi o médico pernambucano Edson Cavalcante Queiroz, que nasceu em 1950 e morreu em 91. Esse realmente eu não conhecia. Bom, gente, eu acho que ir no cinema, né, assistir algo que você não acredita é muito estranho, né? Algo que você fica meio desconfiado. É como assistir um filme de terror e saber, não, é maneiro, mas né, vou sair daqui, é efeito especial. Só que essa história muita gente acredita. Então é muito curioso a gente assistir, porque os próprios atores, quando entrevistados, eu tava lá ouvindo as entrevistas, eles acreditam mesmo nessa história, eles acham que tudo ali aconteceu. Eu, pra mim, né, não conseguindo acreditar, mas como filme, é um filme muito bom, um filme extremamente interessante, sobre uma história que contada desse ponto de vista é sim muito curiosa, é extremamente bem roteirizado, né? Eu acho que ali conta desde quando ele começou a se perguntar por que com ele, e depois ele entendeu por que com ele, porque ele não poderia ser curado também, ou a sua família curada das mazelas que ele tinha. Então era meio que, era um dom, mas era um dom ali que era um peso para a família dele e para ele também. Então isso também é muito interessante da gente perceber nesse filme. Como eu disse para vocês, o destaque realmente, o Danton Mello tá absurdo no filme. A Juliana Paz também faz uma mulher muito diferente das mulheres que ela costuma fazer, né? Tudo bem que ela já fez diversos outros papéis, mas é da sex symbol, né? Linda, que ela tá sendo maravilhosa, né? Super atriz. Eu curti bastante. Minha nota pra esse filme é de que ele é muito bom. Ele entra no cinema dia 1º de setembro. Não esqueçam de assistir. Se você acredita, se você tem interesse em saber mais sobre essa história, né? Ou mesmo não acreditando, ou tá com interesse de ver o filme, não perde não, porque no cinema é muito mais gostoso, como sempre. Se você tiver essa oportunidade, corre pro cinema e apoie o cinema nacional, porque vale muito a pena assistir. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.